votado ao tema Teoria, Métodos e Perspectivas. A primeira comunicação é de António Valera, da Era Arqueologia, Animalidade e Ontologia Humana no terceiro milénio AC, necessidade de uma reconceptualização teórica da relação homem-animal na pré-história recente. Bom, muito boa tarde. Aquilo que eu vos venho aqui apresentar, basicamente, é o princípio do que se pretende que venha a ser um projeto de investigação, ou mais concretamente uma linha de investigação, que poderá albergar em si vários projetos e que está integrada no Programa Global do Complexo Arqueológico dos Perdigões. E que, basicamente, essa linha de investigação visa a compreensão das relações homem-animal na pré-história recente, basicamente neolítico e calcolítico, e procura promover, com esse objetivo, uma reflexão crítica sobre esta problemática da relação homem-animal, assumindo-a como uma problemática central para a forma como escavamos, como interpretamos estes contextos neolíticos e calcolíticos e, naturalmente, como construímos os modelos explicativos e interpretativos que fazemos para estas comunidades. É sabido que, de algum tempo a esta parte, as teorias críticas que a ciência vem elaborando sobre a contingência de toda a produção de conhecimento vem dando origem a censuras relativamente à construção de um passado que nos é demasiado familiar. Entendendo por um passado demasiado familiar, um passado em que os modelos interpretativos e explicativos que construímos, se calhar nos reflete mais a nós que às próprias comunidades para as quais eles são construídos. E, no que respeita concretamente à pré-história recente, a projeção acrítica de situações que são consideradas naturais e universais por nós, hoje em dia, é ainda uma circunstância que suscita pouco controle reflexivo como princípio orientador da investigação. No caso concreto das relações homem-animal, o problema começa por assumir logo esta diferenciação, esta dicotomia de que existem homens de um lado e animais do outro. É logo pelo próprio questionar das palavras que utilizamos, dos conceitos que utilizamos, como o próprio conceito de animal e de animalidade, que eu me pergunto se existiriam na pré-história, não as palavras concretas exatas, mas o conceito em si. E, portanto, são de facto um problema de classificação e que, antes de mais nada, remetem para um problema de natureza ontológica humana e, portanto, de ontologia humana e de ontologia de todas as outras, de todo o outro lado, do que é considerado natural e não humano. Daí que, de facto, haja aqui um problema de natureza filosófica, se quiserem, que é importante para a forma como investigamos e que, parecendo talvez demasiado teórico, de facto ele acaba por refletir na forma como escavamos, na forma como registamos, nas opções que tomamos todos os dias quando temos que escavar e temos que tomar essas mesmas opções. Eu não tenho qualquer intenção de vir aqui discutir quais são os critérios de humanidade, mas penso que é importante para mim e para a minha apresentação estabelecer algumas premissas sobre as quais assenta o meu discurso e o meu pensamento relativamente a esta matéria. E as premissas são essas que aí estão. Primeiro, que a ideia de destacamento da humanidade relativamente à natureza não é um universal cultural histórico, mas essencialmente uma expressão histórica construída, particularmente vinculada ao mundo ocidental e às suas raízes cristãs, humanistas e cientistas. Daqui decorre que as ideias de humanidade são, no tempo e no espaço, plurais e contingentes, e a visão da natureza como um recurso passivo à disposição da ação dominadora do homem, com base numa racionalidade economicista, não o é menos. Assim, a ideia que o homem faz de si próprio e do mundo que o rodeia interfere profundamente na ação humana e na forma como o homem interage com o meio, e essa ideia não foi sempre a mesma. Existe, pois, a necessidade de contemplar no problema em análise, isto é, a relação homem-animal, uma concepção ontológica humana e, consequentemente, também de natureza, diferente da que domina o nosso contexto social. De um modo geral, contudo, na arqueologia ibérica especialmente, estas ideias não têm sido consideradas e, de facto, a investigação tem sido dominada por tendências de pendor fundamentalmente funcionalista e materialista, que naturalmente, que está na matriz dessas correntes teóricas, que naturalmente consideram uma exteriorização ontológica do homem relativamente à natureza. Assim, caímos normalmente no domínio do estrito economicismo,
onde os animais são simplesmente perspectivados como um recurso à disposição das estratégias de recurso, sobretudo económico, disponível, portanto, às estratégias de exploração dos grupos humanos. E isto traduz-se normalmente num discurso em que se contam calorias, se determinam idades de abates, calculam-se percentagens de caça, procuram-se evidências de utilizações secundárias, calculam-se, equacionam-se os animais como bens económicos que podem sustentar diferenciações sociais, etc. E, de facto, apesar de obviamente haver exceções, o registro arqueológico tem sido construído essencialmente com esta matriz de análise. Eu não quero de forma alguma negar aqui a validade e até, digo mais, a necessidade destes ângulos de aproximação ao problema. O que eu quero aqui dizer é que, de facto, eles são insuficientes e que, se não for tomada em conta a racionalidade que os próprios agentes tinham e que, obviamente, e com a qual racionalidade informavam as suas próprias ações, obviamente nós poderemos estar a construir imagens ligeiramente desfocadas destas comunidades, quando não mesmo totalmente enganadoras. Bom, em termos concretos, este problema colocou-se-me a mim pessoalmente, a questão da natureza da relação homem-animal colocou-se a mim pessoalmente por causa de um conjunto de estatuetas de representações de animais que surgiram na necrópole dos Perdigões, portanto, em dois contextos funerários dos Perdigões, portanto, que estão datados da primeira metade do terceiro milénio AC, portanto, num contexto essencialmente calcolítico. Estas estatuetas correspondem a representações, e entendam representações, se faz favor, entre aspas, e já vão perceber porquê, correspondem a representações de 3 aves, um bovídeo, um cervídeo, uma lebre ou coelho e um quadrúpede indeterminado, possivelmente um suíno ou um bovídeo. Para verem as imagens um bocadinho mais de perto, queria sublinhar, sobretudo, aqui tem as aves, sobretudo o reduzido tamanho da totalidade destas peças, como veem, à volta de 2 cm, algumas mais pequenas que 2 cm, o realismo e o pormenor, que é notável para o tamanho das peças, misturado por vezes com situações de ruptura das proporções. Aqui tem, portanto, o quadrúpede que não está identificado, o coelho ou lebre e o veado. E aqui um dos bovídeos, onde se nota, por um lado, um grande realismo na parte dos quartos traseiros da figura e, por outro lado, uma intencional ruptura das proporções no que diz respeito à cabeça. Por outro lado, este conjunto revela alguma variedade que não é muito comum nestes contextos, variedade de espécies representadas, embora se note também um certo predomínio de aves. E gostaria também ainda de salientar o seu contexto funerário. Ora bom, o que é que... como interpretar estas pequenas figurinhas de animais? Bom, ao fazer esta pergunta, eu rapidamente concluí que seria impossível responder sem procurar entender em que patamar se encontraria a relação ontológica entre homens e animais. Isto é, eu não acredito que facilmente nós possamos dar uma resposta a esta pergunta, isto é, como interpretar estas figurinhas, sem nos perguntarmos primeiro como é que o homem se via a si próprio, como é que o homem via o mundo e como é que o homem via os animais e que relações esses homens e animais tinham, não do ponto de vista físico direto, mas do ponto de vista das concepções ontológicas e cosmológicas que o homem tem do mundo.